Então, nesse vídeo agora, a gente vai continuar mapeando aí os controles também, o endpoint, só que nesse momento a gente vai fazer isso para, no caso, a classe do professor, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui agora, pronto. Então, no nosso VS Code nesse momento, a gente pode até fechar aqui as classes aluno controle, aluno repository e aluno também, só que agora a gente vai trabalhar com a entidade professor. Para isso, aqui em Controllers, a gente vai criar um novo arquivo, uma nova classe. Vamos manter o padrão professor controller.java. Deixa ela guardadinha ali. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar vir aqui no pacotinho do professor, lá em Modules, para poder também alterar tanto na classe professor e também no professor repository, o ID, como a gente fez lá para o aluno. Então, professor aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui o ID professor de string para long, como a gente fez anteriormente. Já vou salvar. E professor repository aqui, no caso, o objeto professor continua, mas o tipo da chave primária vai ser long também. Você pode até fechar essas duas classes, professor repository, porque a próxima aqui que a gente vai trabalhar vai ser o professor controle. E assim, não tem muito mistério, é um Ctrl+C, um Ctrl+V de que basicamente você fez lá com o aluno controller. Vou fazer um passo a passo aqui até para servir de uma nova didática, uma nova revisão para a gente, né, do professor controller, mas não tem problema nenhum se você quiser pegar, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V para cá, para o professor controle, desde que você entenda o que está acontecendo. Se você entendeu lá o aluno controle, o que cada linha estava fazendo, você pode fazer esse Ctrl+C e Ctrl+V sem problema nenhum. Mas, se você está com dúvida ainda, acho que precisa treinar um pouco mais, essa é o momento ideal. Esse é o momento ideal para você fazer isso. Então, vamos aqui revisar. Professor controller, a gente vai passar, no caso, a informação que vai ser um hash controller, para poder informar para o Spring Boot, que essa classe é controladora. Vamos passar o request map com o mapeamento do endpoint para barra. Aí, então, professor, no plural. Beleza, vamos fazer agora a injeção de dependência. Então, private, vou chamar lá o professor repository e vamos chamar aqui também de repository. Beleza. Agora, a gente vai criar os nossos endpoints através dos verbos HTTPs. Também vai ser o get, vai ser o post também, quer dizer, o post primeiro e depois o get. E vamos trabalhar com o CRUD nesse momento. CRUD, lembrando que o CRUD é algo que do próprio banco de dados, a gente faz algum tipo de alteração, exclusão, inclusão, né? Deletar alguma coisa da API para o banco de dados ou do banco de dados para a API. O get, post, put, delete é API e simulador de requisição ou navegador. Então, vamos utilizar a notation getMapping. Vamos colocar, getMapping. Vamos colocar entre os parênteses aqui o endpoint, que vai ser barra. Para manter o padrão, vamos colocar barra cadastrar. Não se preocupa, William, ficou o mesmo método aqui, o mesmo endpoint, barra cadastrar, do que tem lá no alunos. Mas não tem problema, porque antes, né, o localhost 2.8080, vem barra professores e depois barra cadastrar. Vem aqui, ó. Professores e depois barra cadastrar. Lá do aluno controle é barra alunos barra cadastrar. Não tem problema nenhum. É bom que a gente até deixa padronizado o nosso sistema. Isso é muito importante. Beleza, então getMapping. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei getMapping, mas não é getMapping, é postMapping. Porque aqui a gente vai incluir informações, né? Então, cadastrar, beleza. Vamos utilizar o transactional, vou fazer algum tipo de transação do Jakarta aí, beleza. Então, public, void, vamos chamar também de criar, como a gente fez anteriormente, né? Void criar. Nesse momento, a gente vai precisar informar que vai vir da requisição, no corpo da requisição, request body. Vamos chamar aqui, então, dados cadastro professor, da onde estão vindo aí, no caso, já a conversão do DTO. Vamos chamar aqui, no caso de professor,
como a gente fez lá também do aluno. Abre e fecha abre e fecha chaves aqui. Bom, agora a gente precisa fazer o seguinte, chamar o nosso repository e salvar agora um novo, monte vírgula no final, um novo. Então, vamos utilizar aqui o constructor new professor e guardando aí exatamente esses dados convertidos, que é os dados do professor. Beleza, postmap está reclamando aqui porque provavelmente eu coloquei errado anteriormente get, ele não sabe o que é esse postmap, então vou importar aqui já. Beleza. Próximo agora que a gente vai fazer é o @getMapping. GetMapping vai apontar para o endpoint barra listar. Não precisa do transaction, porque só vou buscar informações. Public, aí é a mesma coisa, vai ser uma lista, então lista do Java útil, abre e fecha os daemons, generics, e eu vou colocar aqui no caso que vai ser uma lista de professor, show de bola, e vamos chamar também aí de listar. Não precisa receber nada nas propriedades, abre e fecha os parênteses, e agora basicamente, o que a gente vai retornar? Return repository.find all. E ponto e vírgula. Pronto. Como eu falei para vocês, é um Ctrl+C, um Ctrl+V do que a gente fez lá com o aluno. Mas aí foi importante que eu fui até um pouquinho mais rápido, mas para a gente poder revisar exatamente aí. Então, nesse momento, a gente já fez aqui os endpoints, barra professor, barra cadastrar, barra listar, tanto para o professor quanto para o aluno. E também utilizamos aí em seguida, deixa eu colocar uma coisinha aqui diferente, laranjinha. Utilizamos aqui também um mapeamento para, para o CRUD, a gente também fez lá o C e o R, que é o create e o read. Então, o read é o de baixo, que a gente está lendo as informações que estão no banco de dados, e aqui é o create, quando a gente está criando informações no banco de dados. Utilizamos aqui o transaction para transações, request body, a anotação aí para informar que está vindo pelo corpo da requisição, hash control para informar que a annotation, utilizando essa annotation, informar que o professor controle é uma classe controladora, e o mapeamento da requisição central aqui vai ser barra professores. Show de bola. Vamos voltar lá agora no nosso Trello. Então, criar controles para gerenciamento de alunos e professores. Então, mapear endpoints para o get, post, realizar a lógica do create e do read do CRUD, fizemos, e também usar transaction e ou request body onde necessário. Também fizemos. Então, já terminamos aqui, quer dizer, a gente nem colocou em andamento, né? Então, em andamento. E agora vamos deixar também aqui na fase de teste para logo a gente testar. Próximo passo agora, próxima tarefa que a gente tem, vamos tirar do backlog, colocar aqui para fazer. Vamos dar uma olhadinha. Planejamento do Insônia. Então, o Insônia é o nosso simulador de requisição, já que a gente não tem tela, template, front-end, a gente vai fazer toda essa simulação de receber dados, enviar dados, informações, através do Insônia. Então, planejamento no Insônia, a gente vai precisar organizar todo o simulador de requisição para que sejam realizados os testes aí do CRUD. No caso, agora a gente tem o Create e o Read também. Então, a gente vai fazer isso no próximo vídeo.